Fala moçada, beleza? Professor Lázaro aqui na Veste Curso, chegando para trazer um conteúdo de extrema importância em qualquer processo seletivo que você está se preparando. É a parte de bioenergética, metabolismo energético. Nós vamos entender de que maneira uma célula consegue obter energia a partir da glicose como fonte primária. Então é preciso compreender o processo de respiração celular. Vamos juntos? Vamos lá. Primeira ideia é nós estabelecermos um conceito inicial para o processo respiratório. Quando é que você vai dizer que um tipo de metabolismo é do tipo respiratório? Defina assim, ó. A respiração ela consiste num processo bioenergético. Você pode chamar de processo bioenergético, processo bioquímico, tá? De quebra total, ó, processo bioenergético de quebra total da glicose. Então, processo bioenergético de quebra total da glicose a partir de várias etapas oxidativas. Então, a partir de várias etapas oxidativas com elevadíssimo rendimento energético. Então vamos lá, qual é a definição que nós podemos estabelecer para um processo respiratório? Processo respiratório é um processo bioquímico de quebra total da glicose. Então a gente só pode dizer que o processo é uma respiração se a molécula de glicose ela sofrer quebra total. Ah, Lázaro, como é que eu vou saber que a glicose foi totalmente quebrada? Quando o produto dessa quebra é CO2 e água. O produto da quebra total da glicose é CO2, dióxido de carbono e água. Então nós só temos a certeza de que a glicose foi totalmente quebrada quando você tem esse produto. A glicose, todos nós sabemos que ela é C6H12O6. Coloquemos aqui, ó, ela é a fonte primária de energia dos seres vivos. Ó, a glicose ela vai ser a fonte primária de energia dos seres vivos, tá? Lembrando a vocês que a molécula de glicose, ela não é a única fonte de energia. A vida ela pode utilizar outros compostos orgânicos como fonte de energia, pode sim, mas nunca podemos nos esquecer que a glicose ela vai ser a quebra, vai ser a fonte, na verdade, primária dessa energia, tá? C6H12O6. Nessa aula você vai perceber um detalhe. O que vai diferenciar um organismo do outro não é a fonte de energia, é o metabolismo. É de que maneira ele utiliza essa molécula de glicose como fonte de energia, tá? Mas não vai haver nenhum tipo de modificação com relação à fonte. Então, respirar é um processo bioenergético, é um processo bioquímico em que a molécula de glicose ela vai sofrer quebra total. Tudo bem? Lázaro, para isso acontecer, o que é necessário? São necessárias várias etapas, as chamadas etapas oxidativas. Ó, quem pode me ajudar aí? Por favor, vamos juntos definir quais são as principais etapas do processo respiratório. Anota, ó, etapas da respiração, etapas da respiração celular. Ó. Quais são as etapas que nós temos do processo de quebra total da glicose, a qual chamamos de respiração? São 4 etapas. E quais seriam essas 4 etapas? Primeira etapa, glicólise. A glicólise constitui a primeira etapa do processo respiratório. Segunda etapa, nós temos a oxidação do ácido pirúvico. Então, na segunda etapa, você vai ter a oxidação do ácido pirúvico. Terceira etapa, temos o famoso ciclo de Krebs, que pode ser chamado também de ciclo do ácido cítrico. E a quarta etapa, nós teremos a cadeia transportadora, ó. A cadeia transportadora de elétrons, ou você pode chamar de cadeia respiratória.
Então chame de cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória, ou se ainda preferir, a fosforilação oxidativa. Tudo bem? Então, olha, o que é respirar, moçada? Processo bioenergético em que a molécula de glicose vai ser quebrada na sua totalidade. No entanto, para que essa glicose ela possa ser quebrada totalmente, são necessárias 4 etapas. Quais são as 4 etapas da quebra da glicose? Glicólise, vai. Oxidação do ácido pirúvico, o que mais? Ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Onde que acontece, gente, cada uma dessas etapas? Onde é que acontece cada uma dessas etapas? A glicólise, citoplasma. Todas as reações que caracterizam a glicólise ocorrem a nível citoplasmático. A oxidação do ácido pirúvico e o ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. Isso aqui vai acontecer na matriz da mitocôndria. E a cadeia transportadora de elétrons nas cristas. Nas chamadas cristas mitocondriais. Beleza? Tranquilo? Então, ó, glicólise, evento citoplasmático. Oxidação do ácido pirúvico, ciclo de Krebs, matriz da mitocôndria. E a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Há muitos processos seletivos que às vezes cobram do aluno somente isso. O local onde acontece o processo de respiração. Daí é importante você saber exatamente onde cada um desses eventos, né, ele vai ocorrer. Pois bem, para a gente entender o processo respiratório, nós temos que partir de cada uma dessas etapas. E qual é a primeira delas? Glicólise. A primeira etapa é a glicólise, certo? Você vai dizer que a glicólise, ó, é uma etapa citoplasmática ocorrida em 10 reações. Então nós vamos ter 10 reações citoplasmáticas caracterizando a primeira etapa do processo respiratório, denominada de quê? Glicólise. E o que é a glicólise? Vamos lá, vamos compreender o que é esse processo de glicólise? Você vai pegar a molécula de glicose, C6H12O6, tá? C6H12O6, molécula de glicose, fonte primária de energia dos seres vivos. E o que é que vai acontecer com essa molécula de glicose? Ela vai ser quebrada, ela vai sofrer glicólise a nível citoplasmático. Essa glicólise é um evento que é comum a todo e qualquer processo bioenergético, não importa se ele é respiratório ou se ele é fermentativo. Pegaremos essa molécula de glicose e ela vai ser exatamente quebrada nessas moléculas aqui, ó, C3H4O3. Professor, o que é o C3H4O3? Ácido pirúvico. Você pode chamar também de piruvato. Ácido pirúvico ou piruvato. Então, glicólise, você já entendeu algumas coisas importantes. O que é a glicólise? Processo de quebra da glicose em ácidos pirúvicos e que vai acontecer ao nível citoplasmático em quantas reações? 10. 10 reações citoplasmáticas caracterizarão a glicólise e ela vai ser quebrada em ácidos pirúvicos. Se a glicose, ó, tem 6 carbonos, quando ela é quebrada em ácidos pirúvicos, ela vai gerar quantos ácidos pirúvicos? Perfeitamente, ó, 2. Então, durante o processo de quebra da glicose, nós vamos produzir o quê? 2 ácidos pirúvicos. Importante citar para vocês que durante esse evento, durante a glicólise, quantas reações nós vamos ter, ó? Durante as 10, você diz assim, ó, haverá consumo de 2 ATPs. Então haverá o consumo de 2 ATPs como energia de ativação. Ah, professor Lázaro, o que seria energia de ativação?
Você pode definir a energia de ativação como sendo a quantidade de energia necessária a ser fornecida para romper o estado de transição do complexo enzima-substrato. Definição muito técnica, né? Mas de uma maneira mais simples, o que é energia de ativação? Aquela quantidade de energia inicial que tem que ser fornecida para que um processo aconteça, tá? Então nós vamos consumir quantos ATPs como energia de ativação no processo de glicólise? 2 ATPs. Então vai haver o consumo de 2 ATPs. Ao mesmo tempo que você vai ter o consumo de 2 ATPs, olha que informação importante. Haverá a produção de 4 ATPs ao nível de substrato, ao nível de reagente, certo? Então, ó, nós vamos ter o consumo de 2, mais a produção de quê? De 4 ATPs. Daí qual vai ser o saldo energético de toda a glicólise? Exatamente 2 ATPs. Toda glicólise, ela deixa um saldo energético de 2 ATPs. Por quê? 4 são produzidos, 2 são consumidos, saldo energético, 2 ATPs. Então eu tenho, olha como nós já avançamos bastante no conhecimento do que é o processo de glicólise, a primeira etapa do processo respiratório. Durante a glicólise, ao nível citoplasmático, toda célula pega uma glicose, quebra em quantos ácidos pirúvicos? 2. Com um saldo energético de quantos ATPs? 2. 2 consumidos como energia de ativação, 4 produzidos ao nível de substrato. Você pode estar se perguntando, Lázaro, o que significa produção de ATP ao nível de substrato? É para dizer para vocês que nós estamos no processo bioquímico aqui, gerando a produção de 4 ATPs, sem ser por meio da cadeia respiratória. Então, quando eu tenho a produção de 4 ATPs, sem que seja por meio da cadeia respiratória, eu falo que eu estou produzindo ao nível de substrato. Então, eu tenho produção de 4, consumo de 2, saldo de 2 ATPs. Professor, tem uma coisinha que está me faltando aí. Pois diga. Hidrogênios, porque se você pegar a glicose, ela tem 12 hidrogênios. Se nós pegarmos os 2 ácidos pirúvicos, nós não vamos ter os 12 hidrogênios. O que foi que aconteceu? É porque ao longo, gente, das 10 reações, ó, ao longo das 10 reações, nós teremos também desidrogenações, ó. Nós vamos ter desidrogenações. Uma molécula, quando desidrogena, o que acontece? Ela perde hidrogênios, tá? Então, toda molécula, quando ela sofre uma desidrogenação, ela perde hidrogênios. Nesse caso, gente, se há perda de hidrogênio, há perda de elétrons. Por isso que a molécula está se oxidando. Alguém precisa aceptar esses elétrons. Alguém precisa adquirir esses elétrons. Quem vai fazer isso? Os aceptores intermediários de elétrons. Quem são esses aceptores? Você já o conhece. O famoso NAD. Pois bem, ó, quem vai aqui aceptar os elétrons é o famosíssimo NAD. Vocês ainda lembram quem é o NAD? Se não lembram, vamos recuperar essa informação. Ó. O NAD, certo? Vou colocar o nomezinho dele aqui. Pode ser, gente? Ó, puxar uma setinha. Quem é o NAD? Anote, por favor. O NAD é nicotinamida. Olha, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Ah, Lázaro, eu prefiro chamar de NAD. Eu também, gente. Ó, NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Uma substância derivada da niacina, famosa vitamina B3. Essa é a vitamina B3, que nós aprendemos lá na matéria sobre vitaminas, que ela é um tipo de vitamina hidrossolúvel. Aliás, uma das mais importantes vitaminas do complexo de vitaminas B. O NAD, derivado da niacina. Sua deficiência causa pellagra, a doença dos 3Ds, demência, dermatite e diarreia. E qual é o papel que o NAD assume? Ele é um aceptor
intermediário, ó, ele é um aceptor intermediário de elétrons e hidrogênios. Então ele é um aceptor intermediário de elétrons e hidrogênios. Então quando a glicose desidrogena, o que acontece? O NAD acepta esses elétrons e esses hidrogênios. E quando ele faz essa capacidade de aceptar os elétrons e hidrogênios, forma o quê? NADH mais H+. Então forma o NADH mais H+. Professor, quantas desidrogenações irão acontecer durante o processo de glicólise? 2. Então nós vamos ter 2 desidrogenações durante a glicólise. Quando você tem as 2 desidrogenações, formarão 2 NADs. Então olha só, veja como é simples, tá? Você entender a primeira parte, a primeira etapa do processo respiratório. Nós aprendemos que respirar é um tipo de metabolismo energético de altíssimo rendimento. Por que a respiração é a mais eficaz maneira de se obter energia de uma molécula de glicose? Porque somente nos processos respiratórios a glicose sofre quebra total. Só que para essa glicose ser quebrada totalmente, há necessidade de quantas etapas? 4. Quais são as 4 etapas necessárias para que a glicose seja toda quebrada? Glicólise, oxidação do ácido pirúvico, a gente não pode deixar de citar esse processo, tá? Lázaro, a maioria dos livros menciona, por exemplo, só glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A oxidação do ácido pirúvico não é parte de nenhuma das 2 etapas? Não, não é parte, porque a glicólise se configura somente como 10 reações e o ciclo de Krebs como 8. E a oxidação do ácido pirúvico não acontece em nenhuma delas, certo? Então por isso que eu prefiro apontar para vocês que esse processo realmente ele necessita das 4 etapas. A glicólise, a oxidação do ácido pirúvico, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, chamada de cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. O que vai ser a glicólise? A glicólise é a etapa citoplasmática do processo respiratório, em que a glicose vai ser quebrada em quantos ácidos pirúvicos? 2. Com um saldo energético de quantos ATPs? 2. E com a produção de quantos NADs? 2. Então, glicose é quebrada, gera 2 ácidos pirúvicos, 2 NADs e um saldo energético de 2 ATPs. Professor, quem é o NAD? Como eu falei para vocês, o NAD é a vitamina B3 que atua no processo respiratório como aceptor intermediário de elétrons. O que seria um aceptor intermediário de elétrons? Vamos imaginar que eu seja uma substância. Se eu estou perdendo elétrons, o que é que eu estou sofrendo? Perfeitamente, oxidação. Quando eu estou perdendo elétrons, eu me oxido. Se eu estou me oxidando, alguém está o quê? Ganhando esse elétron e sofrendo o quê? Redução. Quem ganha o elétron se reduz. E quem se reduz é o agente o quê? Oxidante. Qual é o papel do NAD? Agente oxidante, aceptor de elétron. Ele vai se reduzir durante o processo de oxidação da glicose. Então ele vai fazer o papel que lá na última etapa do processo respiratório será exercido pelo oxigênio. Caso eu perguntasse para você agora, qual é o papel que o oxigênio tem se a respiração for aeróbia? Aceptor final de elétrons. Mas jamais esqueça que o oxigênio somente atua como aceptor final. Então o oxigênio só vai aceptar os elétrons lá no final. Ele é o agente oxidante final. Enquanto que os NADs e os FADs executarão o papel de aceptores intermediários. Tanto o NAD quanto o FAD, tá certo? Então, NAD e FAD, eles são aceptores intermediários de elétrons e hidrogênios, enquanto que o oxigênio é o aceptor final. Beleza? Então, a glicólise se caracteriza pela quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos, com 2 ATPs de saldo e com a produção de 2 NADs. Ficou tranquilo para você compreender a glicólise? Ah, Lázaro, mas eu queria ver a glicólise mais detalhada, eu queria ver todas as etapas. É necessário? Não. Mas no nosso material, se você pegar o nosso PDF,
você vai ver que eu coloquei para você disponível aí a glicólise toda detalhadazinha, todas as etapas e por que no final da quebra da glicose você vai ter esses 2 ácidos pirúvicos, tá? Mas só é preciso você compreender isso aqui, o saldo, o que é a glicólise em termos de saldo. Nós vamos partir agora para o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo você vai ver quando a glicólise termina, o que nós teremos. Aprenderemos isso no próximo vídeo.